Boa noite, igreja. Jesus. Boa noite, irmãos. Melhorou. Quero sentar-se por gentileza, em nome de Cristo. Deus te abençoe, né? E a graça de Deus que te alcançou venha encher a sua vida hoje aqui, irmãos. Nós estamos diante do Senhor e eu creio que Deus está aqui para nos abençoar muitíssimo. Eu só fiquei preocupado que vocês sumiram, gente. Domingo passado eu não vi vocês, estou vendo hoje aqui. De repente vocês desapareceram. Ei, irmãos, eu estive fora uns dias aí, mas não foi passeio não, tá? Não foi passeio não, foi propósito, projeto diante de Deus, cumprindo aquilo que nós dissemos que faríamos, e às vezes nós falamos que vamos fazer sem saber, né, da dificuldade que tem para fazer, e aí você não pode voltar atrás, você já falou para Deus o que você faria, você empenhou a sua palavra, você empenhou, sabe, diante de Deus, fez uma promessa diante do Senhor, eu vou cumprir. Irmãos, nós subimos ali um monte, o Morro de Santa Bárbara do Oeste. Pensa num negócio alto, gente. Misericórdia, Jesus. Eu falei para a dona Mari, falei, olha, se eu soubesse o tamanho daquilo, eu não sei se eu teria topado esse desafio não. Mas às vezes nem Deus permite sabermos como é, né? Deus só fala, vai. É igual você ser transferido. Você vai para tal cidade, a pessoa vai pensando, a cidade é tudo igual, tudo de qualquer jeito, vou lá e vou fazer. Não, não é assim não. Toda cidade tem, irmão, sua peculiaridade. Pessoas, você pode dizer assim, é igual, em todos os lugares as pessoas são iguais. Não, muda de uma cidade para outra, é diferente. Então, às vezes Deus nem permite para que possamos aprender ali na prática, né? E, irmãos, nós subimos esse monte, e foi assim uma situação preparada por Deus, porque quando o pastor Carlos colocou no coração subir esse monte, nós não sabíamos como ia chegar até lá. Fizemos a pesquisa, né, na internet, e apontou esse monte como o monte mais alto do Mato Grosso. O topo dele era o mais alto. Tudo bem, encontramos. E como chegar lá? Sabíamos que era divisa com a Bolívia, mas se você olhar aquela área, todas são áreas de fazendas, são regiões onde tem os seus proprietários. Não dá para você chegar entrando na casa dos outros, no quintal dos outros, né? Ainda mais numa área de fronteira, né? Você corre riscos. Então nós procurávamos saber como iríamos chegar até lá, o que faríamos. E nesse período, algo estava acontecendo. Tinha um senhor lá dessa região, dono dessa terra, que ia até o monte, as terras dele, vai até esse monte, passou por uma dificuldade muito grande. Ele estava na sede de sua fazenda, e vieram homens armados e sequestraram sua esposa e seu filho, e levaram ali para a Bolívia, levaram para lá. As autoridades brasileiras não tinham como ir lá. Eu não sei se ele poderia dar parte lá na Bolívia, alguma coisa, mas e o medo também de acontecer alguma coisa com a sua família. Esse senhor ficou só. De repente seu telefone toca e os sequestradores pedem 5 milhões de reais pelo resgate do seu filho e da sua esposa. Ele tinha como conseguir, mas não levanta isso de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Ele falou, eu preciso dispor de algumas propriedades, algumas coisas, ele daria por nada, apenas para poder trazer o montante do dinheiro. E nessa dificuldade, nesse problema, nessas lutas, ele andando, porque de Lacerda, Ponte de Lacerda até lá, são quase 200 quilômetros, são 196 de estrada de chão. Então, ele foi a Lacerda, onde estava a filha, o neto, era ali que ele estava se refugiando, buscando o que fazer. E ele encontra a Igreja Internacional da Graça de Deus e entra. Começa a falar com o nosso pastor da cidade, começa a ajudá-lo, orar por ele. Tudo o homem dará,
tudo, todas as suas riquezas, Ele dará em prol da sua vida. Quando Ele nos contava, Ele dizia: pastor, ainda que fosse necessário dar tudo o que eu tinha, nesses 58 dias que eles ficaram longe, eu vi quanta falta me faz minha esposa e meu filho, porque eles não estavam apenas viajando. Quando é uma viagem, você fala o quê? Vai voltar. Mas eles estavam na mão dos sequestradores. E é uma coisa que você não imagina que vai acontecer com você. Você fala assim: aconteceu com fulano, com ciclano. Não, comigo não acontece. E quando aconteceu, ele falou, não sabia se eles iriam voltar. Então aí eu vi a necessidade. E ali ele contando o testemunho e tal, contou, deu glória a Deus, ficou na igreja. Essa parte que era do monte, que era a terra do monte, ele vendeu para um outro rapaz, um fazendeiro. E o pastor de Lacerda falando: nós precisamos subir um monte, irmãos, nós vamos subir, estão vendo uma forma de subir. O monte é Santa Bárbara do Oeste, divisa ali com a Bolívia e tal e tal. Ele falou: olha, pastor, esse monte é na minha terra. Eu vendi essa terra para um rapaz lá, que está nesse local, mas eu falo com ele e nós vamos lá. Deus preparou esse homem para que nós então tivéssemos acesso a essa terra. E aí, irmãos, no princípio foram 6 pastores, o pastor Carlos mais uns 6 ou 7, e subiram esse monte. Só que como até então era só mata fechada, eles foram da fazenda até o monte a pé, sem conhecer coisa nenhuma. Levaram 3 litrinhos de água e foram, com a intenção de chegar ao monte meio-dia. Eles programaram na fazenda: vamos chegar meio-dia, vamos orar até por volta das 4 da tarde, 4 horas nós descemos, até 6 estamos aqui. Isso, 6 quilômetros, né? Dá para ir e voltar rapidinho e tal. Só que eles esqueceram que era mata fechada, que era local que eles não conheciam, ninguém nunca tinha ido. E começou a embrenhar nessa mata, 3 litrinhos de água. Antes de chegar no topo do monte, a água tinha acabado. Tinha acabado a água. O pastor Carlos parou no local e falou assim: irmão, pelo amor de Deus, me dá essa garrafa, me dá um pouquinho de água. O irmão abriu a garrafa, virou assim, só um pinguinho. Não tinha mais nada. Também que tinha um rapaz que estava conosco, não sei se você viu o dia que o pastor veio aqui, que estava aqui um moreninho, que fala para todo mundo que é meu irmão, que deve ser irmão do Johnny. Não é não, né? O profeta, o Lucas, ele falou: pastor, me dá a garrafa. Tinha uma nascente lá embaixo. Ele pegou a garrafa e desceu com a garrafa. Lá ele bebeu água e trouxe a água dessa nascente, que tomou, depois não fez um mal ainda para o pastor ainda. Mas, gente, resumindo, eles chegaram ao alto do monte 4 horas da tarde, que era o horário previsto para descer. Tentaram orar um pouquinho, mas foi bem pouquinho. Desceram por volta, irmãos, das 4h20, 4h30, já conheceram a região e desceram. Chegaram na fazenda quase 8 da noite, 8 e pouquinho da noite. Mas só foi chegando e deitando assim, no chão. Ninguém falava nada. Ninguém conseguia nem falar. E quando eles falaram pra gente isso, falou pra mim, eu olhei e falei: mas que homem mole. Mas ô maiada mole essa aqui. Uma caminhadinha subindo um monte. Que moleza é essa e tal, né? E eles disseram: vocês vão ver como é, não é fácil e tal. E para facilitar ainda, o rapaz que comprou a terra ficou tão feliz que orar na terra dele, depois passamos, oramos na fazenda dele, oramos na fazenda do outro. Ficou tão feliz que ele fez? Que ele pegou o trator, às vezes ele trabalha com máquina pesada também, pegou o trator e foi abrir o caminho para a gente. Foi abrir o caminho para a gente. Tinha a parte de morro lá sem carro traçado, não vai, dependendo do carro não sobe não. Então sobe traçado, porque é alto assim, terra fofa. Ele subiu com a patrola, abriu o caminho até perto do pé do monte. Então nós fomos de carro até lá perto. E quando eu cheguei, se esse pessoal vier a pé da fazenda até aqui ainda subir, eu vou subir isso aqui correndo. Começou a subida. Eu peguei minha mochilinha que tinha quase 8 quilos. Porque azeite, eu levei, a dona Mari tinha posto 1. Aí eu passei no mercado e falei: vou comprar mais 2. Né? E peguei. Levar só um pouquinho assim, depois misturar nos outros, né? Não, levei todas as garrafas. Peguei os perfumes, a mirra, o nardo, que eu ungi o jovem sábado agora,
né, o nardo, as outras unções que a Dona Mari comprou para mim, coloquei tudo na mala. Peguei as bandeiras da região todinha, deve ter dado quase 2 quilos de pano, de tanto de bandeira. E quando eu cheguei lá em cima, eu comecei a tirar as bandeiras da mochila, o pessoal falou: gente, que tanto de bandeira é essa? Eu falei: está da região todinha, todas as igrejas da região. A água que eu precisei levar, eu levei a água na bolsa, tem uma mochila, e a mulher falou para mim: pode levar que cabe 2 litros. Quando eu fui colocar, coube 1,5 litro. Ficou menos, mas eu levei 1,5 litro de água, e numa garrafinha eu coloquei assim um Gatorade, porque a pessoa fala: porque é muito quente, perde sal, então você toma uns golinhos para repor, né? E, irmãos, comecei a subir, foi subindo e tal. Tem a primeira parte, na segunda parte que você vem por fora e sobe. Eu fui subir, coloquei o pé numa pedra, segurei num galho aqui, pus esse pé na pedra, falei: tá firme. Quando eu fui levantar o outro, esse aqui escorregou e eu fui de barriga na pedra. Ó, eu vou te falar, Deus deve ter feito algo muito, muito bonito ali, porque, sabe, nem arranhou, não. Tem uma arranhadinha aqui assim, mas coisa pequena, porque de barriga numa pedra, aquelas canga, tu vai falar canga, né? Mas era para ter quebrado tudo, umas duas costelas. Mas foi assim, bati assim, voltei. Só que o Gatorade foi assim, ó, começou a derramar, estiquei a mão, foi metade da garrafa. Negócio, fechei, falei: tá amarrado. Mônica quer fazer eu ficar sem água, né? Nisso a mochila já não pesava 8 quilos. Devia estar pesando uns 30. Eu coloquei nas costas, comecei. Eu tive a impressão, porque como você vai subindo e o monte fica assim, você tem que ficar assim, né? Com a mochila nas costas, eu dava um passo e fazia assim, vai cair. Eu falei: vou colocar na frente. Virei a mochila para frente. Aí eu fiquei assim, quase caía no chão, quase não subia. Eu falei: tá difícil mesmo. Comecei a pegar ela assim, irmão, jogava um em cima. Aí andava mais um pouquinho, punha lá e subia, e punha lá e subia, até chegar no alto desse monte. Chegou a hora que eu parei, sentei, olhei para baixo, falei: Senhor, vou orar aqui mesmo. Não é possível, gente. Naquela hora eu pensei, veio no meu coração: esses caras vieram aqui e não morreu porque Deus não deixou ele morrer. Deus teve misericórdia deles, que era para ter morrido no pé desse monte aí. Sim, gente, sabe, que luta. Aí quando eu estava chegando no alto do monte, eu falei: vou chegar ali, vou tomar um restante, vou tomar um Gatorade, né? Escorreguei, caiu a garrafinha, caiu o restante no chão. Fiquei sem o Gatorade, fiquei só com a água. E a mulher falou: esse aqui conserva a água fria. Eu falei: então tá bom, né? Só que o caninho que vem, ele fica esquentando. Quando você dá no caninho assim, vem aquela água quente, que misericórdia, que fica dentro do cano, né? Então você tem que tirar, jogar um pouquinho fora até chegar a fria. Disse que foi jogar um pouquinho fora, foi acabando. Sei que eu estava lá em cima, minha água já tinha acabado. Acabou. Eu peguei, eu fazia assim naquela bolsa assim, ó. Você como você já ordenhou? Já ordenhou? Já ou não já? E eu fazia assim na mochila. E não tinha mais nada no canudinho, gente. Falei: meu Deus do céu, essa descida não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E para descer, para subir exige muita força. E para descer, muita calma. Porque escorrega. Na descida eu caí umas 6 vezes escorregando. 6 vezes. Me falaram: coloca uma bota assim, coloquei um calçado desse. Misericórdia. Falei: antes tivesse vindo de chuteira. Coloquei, mas ficou um show de queda. Mas descemos, irmão. Subimos, fizemos a oração, descemos. O dono da fazenda subiu conosco. O homem subiu, todo feliz. Chegou quase morto lá em cima, mas estava feliz. Irmão, não foi fácil. Vou te falar uma coisa. Teve um pastor nosso, só não vou falar o nome do santo. Ele travou, irmão, tinha medo de altura. Travou. Não subia nem descia. Como é que faz? Se soltar, ele despenca lá para baixo. Puxar, tem que puxar. Aí você amarrar, porque tem um pedaço que um subiu e segurou a corda em cima. Os outros faziam o quê? Segurava na mão, quem estava ali em cima estava firme, vinha puxando, esse conseguia ficar em pé e subia, né? Mandou a corda para ele. Aí, pastor, agora fica em pé. Ele falou: vou ficar em pé não. Não fico. Eu falei: gente, agora tem que arrastar esse homem. Ele não é pequeno não é grande, o homem é grande.
Falei, meu Deus do céu, tem que arrastar esse homem. E foi, irmão, foi até que chegou lá em cima, todo tremendo. Para descer, nós demoramos 1h40, 1h50. Ele demorou 2h40, 1 hora a mais, porque ele desceu assim, escorregando, pontinho por pontinho. E teve que ter uns 3 lá com a corda segurada a ele, assim, para ele não, sabe, não cair. Aí eu falei para Dona Mário, à noite, cheguei na Serra, já tarde, 11 horas da noite, fiz uma mensagem, uma chamada de vídeo para ela. Falei assim, olha, não sei se eu soubesse o tamanho do desafio, se eu teria topado de imediato, mas fizemos o compromisso, subimos, oramos, apresentamos as bandeiras, o nome de todos, fizemos a nossa oração e eu creio na vitória e na bênção do Senhor. Aí ela falou, graças a Deus, cumpriu, né? E eu falei, agora não preciso voltar mais lá. Estive em Cuiabá sexta-feira. O pastor Carlos estava ministrando no casamento de um dos nossos pastores, né? Está todo mundo casando, Johnny, falta só você, irmão. Você jogou, né? Misericórdia. Não. Está todo mundo casando. E aí, ontem, esse final de semana, casou 2. Ontem foi o Ferreira. Lembra do Rafael? Do Rafael? O Rafael casou ontem. Até o Rafael casou ontem. Até o Ferreira casou, né? Casou o Rafael. Casou ontem. Aí na sexta-feira foi um outro pastor. E aí eu sentei, o pastor Carlos sentado, sentei perto dele e falou assim, Oswaldo, falei, senhor pastor, nós temos que voltar naquele monte lá. Eu falei, sério? Ele falou, sério, irmão. Porque tem algo que nós tínhamos que fazer e nós não fizemos. Pensei, gente, por que não falou para mim? Eu anotava direitinho, falava, pastor, falta fazer isso aqui ainda. Se tivesse falado, eu tinha anotado e levava a lista para ele. Falta isso aqui, pastor. Ele falou, não, irmão, tem algo que tem que fazer que não dava para fazer com todos que estavam lá. Nós vamos subir agora só 7 pastores. Mas vamos fazer o jejum desse período agora. Porque nós começamos hoje a quarentena de jejum. Aquela nós fizemos 3 dias seguidos. Agora são 40, mas assim, 40 do pôr do sol, do nascer do sol até o pôr do sol. 40 dias. Tá? Nasceu o sol, nós estamos já em oração, começando o jejum. Quando o sol se põe, nós estamos entregando, serão 40 dias em jejum. E aí depois de terminado o jejum, temos o congresso da liderança em Cuiabá. Em seguida, subiremos novamente ao monte, a essa bênção, né? Mas, para quem disse que não iria mais, sim senhor, vamos lá, pode contar comigo, né? Só Jesus sabe, a guerra, né? Não, mas agora eu vou melhor, agora eu vou melhor. Esse monte pode esperar que agora vamos subir na fé, né? Vai ser melhor, irmãos. E aí eu preparei um azeite, porque esse final de semana agora eu quero fazer 4 dias de poder. Vamos começar na sexta, que você já está no propósito com o manto. Já está vindo na sexta-feira? Sim. Se não veio ainda, precisa vir participar. Sexta-feira agora estou com vocês, tá? Começou o pastor Johnny, sexta-feira agora estou com vocês, que é a oração forte da nossa sexta-feira. Sábado estou com a juventude. Se você, mãe, quiser estar presente com o jovem, não tem problema. Eu vou estar ungindo a todos com o nardo. O propósito é tirando o cheiro da morte. Vou dar para cada um deles um pouquinho do nardo, porque eu gostaria que eles ungissem os quartos dele. Os quartos. Porque vai lá, o jovem fica o tempo todinho dentro do quarto. Você está fazendo o que aí? Nada. Você está fazendo nada, vai ficar fazendo nada aí. Vem fazer alguma coisa aqui para fora, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos mexer o tempo todinho ali. E pode perceber, irmãos, a maioria das coisas ruins que acontecem com os jovens hoje, se não é aquele que está na rua, se não é aquele que está perdido, que está aí muitas vezes, irmãos, entregue às situações do mundo, a jogatina, a bebedice, malandragem, bandidagem, as demais coisas acontecem dentro dos quartos. Tem acontecido as maiores tragédias. Então, para tirar todo o cheiro de morte, eu vou entregar um nardo para todos os jovens neste sábado. Mais esses 2 dias, seremos sexta, sábado, domingo e segunda. Pastor, segunda para mim é difícil. Pois é, gente, para mim também é uma dificuldade grande. Eu tenho
eu trabalho com a grade, temos aula, né, na Academia Teológica da Graça, mas eu vou trazer todo mundo para cá nessa segunda-feira, porque chega de andar de cabeça baixa. Então nós subimos, esse aqui é um dos azeites que eu levei lá, olha só, de 500 ml aqui, levei para consagrar, e lá em Lacerda também, já preparamos aqui, ó, tem 1 grama de ouro, pó, tá? E 1 grama da prata. Vou preparar os dois azeites, tá? A unção da prata domingo e do ouro na segunda. Segunda-feira geralmente nossas reuniões são 12:00 e 19, mas por ocasião desse propósito teremos 8, 12:00 e 19, 3 horários na segunda-feira, tá bom? Faça um esforço para que você possa estar conosco em um desses horários aí na segunda. E domingo, em todos os horários normais, você vai receber a unção da prata. Eu quero ver Deus trabalhando na sua vida, meu irmão. Uma das coisas que eu clamei ao Senhor Deus é que a nossa voz não seja apenas um eco nesta terra, mas que o seu testemunho, sabe, entre e abençoe as pessoas também. As pessoas que te virem vencer, queiram vencer. Que as pessoas que te virem alcançar, que te virem chegar, queiram chegar também, e vão te perguntar qual o caminho para chegar, e você vai ensinar, porque aquilo que Deus deu para você não foi para você guardar, e sim para nós dividirmos. Quanto mais dividirmos esse azeite, mais o nosso prospera. Quanto mais dividimos o que Deus tem nos dado, mais, irmãos, o nosso vai transbordar e vai ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Sexta, sábado, domingo e segunda, 4 dias, vou aproveitar esse propósito do jejum e vamos nesses 4 dias de poder em nome de Cristo, tá certo? Mas nada acontecerá se eu e você não fizermos algo hoje. O que eu preciso fazer hoje? Provérbios capítulo 1, versículo 23, olha aí. O que nós temos que fazer hoje? Nossa mensagem está curtinha hoje, meu irmão, tá? Provérbios capítulo 1, versículo 23. Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 23. Vamos lá? Diz aqui, irmãos: convertei-vos pela minha repreensão. A sua Bíblia diz convertei-vos ou atentai-vos? Atentai-vos. Outras dizem convertei-vos, né? Atentar, irmãos, é estar atento ao que o Senhor está dizendo, principalmente quando Deus está nos repreendendo. Nós precisamos buscar ser transformados pela repreensão do Senhor. Nós precisamos buscar essa conversão no momento em que Deus está falando ao nosso coração, principalmente quando há, gente, repreensão, porque existem outras formas. Uma notícia boa eu já tenho para você, sabe qual é? Deus não vai desistir de você, Deus não vai abrir mão de você, tá? Deus te quer para Ele e vai lutar por você até o final, Ele não abrirá mão. É uma boa notícia, sim ou não? Sim, mas existe também o que? Algo que nós chamamos de processo, que são as situações pelas quais nós iremos passar. Porque se no momento que Deus falar conosco pela sua palavra, nós automaticamente mudarmos o rumo e a direção, nós fomos o que? Nos convertemos pela repreensão do Senhor. Mas quem não se converte pela repreensão do Senhor, acaba sendo convertido pelo processo. E aí está a maior dificuldade, que eu e você acabamos passando por caminhos pelos quais não deveríamos, que Deus não gostaria que passássemos. Passamos a enfrentar situações que Deus não gostaria que enfrentássemos, porque vem um processo onde o Senhor vai nos moldar, onde Deus vai trabalhar, e algumas coisas acabam sendo permitidas. Algumas coisas acontecem que nós, puxa, eu não precisava passar por isso, realmente não precisava. Puxa, eu não precisava disso, sim, realmente não precisava. Só que o problema foi que quando Deus falou ao nosso coração,
O problema foi que quando Deus abriu o entendimento e nos repreendeu, muitas vezes nós apenas viramos as costas para o Senhor, não demos ouvidos à sua palavra, viramos as costas como se não fosse conosco que Deus estivesse falando. Porque, irmãos, a maioria de nós, quando estamos passando por uma situação, quando temos certeza do que queremos, do que estamos buscando, nós não queremos o quê? Ouvir a verdade. Pedro tinha toda a certeza que amava Jesus, sim ou não? Pedro tinha toda a certeza que amava a Cristo. E no meio dessa certeza de que ele amava Jesus, ele também dizia o seguinte: eu nunca vou negar e nunca vou abandonar. Cristo olha para Pedro e fala assim: Simão, Satanás me pediu para te cirantar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Você, quando se converter, fortalece os teus irmãos. O Pedro não aceitou muito, não. Ele olhou e falou assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. E Jesus termina dizendo: em verdade te digo que ainda hoje não cantarás o galo antes que 3 vezes você negue que me conhece. O galo não vai cantar enquanto você 3 vezes não me negar. E ele mais uma vez foi, irmãos, deu as costas para que Cristo estava dizendo, e disse: ainda que todos te neguem, todos podem negar, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou negar, eu não vou me escandalizar no Senhor. Bom, a Bíblia diz que quando a situação apertou, o Pedro fugiu, seguindo Jesus de longe, e acabou negando Jesus 3 vezes, como a Bíblia disse que aconteceria. E mais, só depois que ele negou, o Pedro foi fazer o quê? Chorar amarga. Por que ele foi chorar amargamente? Porque quando ele foi repreendido pela palavra, quando ele foi repreendido pelo Senhor, ele não deu ouvidos. Convertei-vos pela minha repreensão, atentai-vos para a minha palavra, fiquem atentos àquilo que o Senhor Deus está dizendo, ainda que aquilo que Deus falou ao teu coração tenha mexido em casos ou em assunto que você não gostaria de mexer. É igual a pessoa, por exemplo, que ela tem dificuldade em perdoar. Ele segura aquilo porque ele diz assim: não, eu tenho razão para estar como estou, porque só eu sei o que eu passei. E como ela retém aquilo, quando o pastor, irmãos, dirigido pelo Espírito do Senhor, fala acerca do perdão, é um assunto que essa pessoa faz assim: Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu não preciso perdoar essa pessoa, que eu não tenho que perdoar coisa nenhuma, que se depender de mim, não terá o perdão, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu enfrentei, eu não perdoo. E a pessoa não abre mão daquele sentimento maligno, daquela coisa ruim, e carrega aquilo. Quando eu falei isso pela manhã, irmãos, terminou o culto, a irmã veio falar para mim: pastor, tem um problema, minha nora faz tudo, sabe, com o intuito de me ofender. Eu gostaria de ajudar, mas ela briga e bate no meu neto, e pastor, é uma luta, é uma batalha. Se é mesmo, e o que a senhora tem feito? Pastor, eu tento ajudar, mas assim, sempre dá um problema. Eu disse: como é que age teu filho nisso? Pastor, ele está lá na dele. Eu falei: então a senhora também vai ficar na sua. A senhora também vai ficar na sua, porque não adianta a senhora ficar discutindo com ela e brigando com ela, e seu filho fica casado com ela. O que vai acontecer? A senhora vai estar sempre carregando no coração essa mágoa. Parece que tudo que ela faz é para te ofender. Ainda que ela não tenha esse pensamento, mas acaba virando isso, porque a senhora já está ofendida, já está ferida. Tá? Então, pastor, tem que pedir perdão para ela? Senhora, vem cá, a senhora fez alguma coisa? Não, pastor, não é? Então, no teu caso, não é você pedir perdão, é você liberar o perdão. Agora, se a senhora sente que fez alguma coisa, fala: me perdoa, fiz o que era mal, a partir de hoje eu não interfiro mais.
O que eu posso fazer é clamar a Deus, é invocar o nome do Senhor, mas eu não vou continuar me ferindo, eu não vou continuar me machucando ou sendo machucada pela situação para continuar carregando essa coisa ruim, porque isso está impedindo, está fazendo separação entre a senhora e Deus. Agora veja, irmãos, é aquele que quando fala sobre isso, já vem com esse negócio de perdão, tá, só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu enfrentei, não é? Mais ou menos assim. A pessoa que está numa situação, por exemplo, o pastor falou tanto, minha irmã, espera direitinho, aguarda, vai chegar o momento certo, vai chegar a hora, não está no momento, vê se é de Deus, vai provando, mas não, ela encontrou alguém, pronto, eu amo da minha vida, daqui a pouco, pastor, abençoa aí, porque nós estamos morando junto agora. Como é que eu vou abençoar uma coisa assim, meu irmão? Eu não tenho, nem casamento eu posso fazer na igreja, se a pessoa não tiver passado pelo juiz de paz, lá no cartório, porque o casamento que nós fazemos na igreja não tem um efeito civil. Então, se não foi ligado na terra, não é ligado no céu. Como é que eu vou abençoar uma união que Deus não abençoa? Quem é maior, Deus ou eu? Deus não é maior? Então adianta eu falar que eu abençoo, se Deus não abençoa? Então eu vou ser sincero, meu irmão, não tem como abençoar isso. Pastor, que isso? Eu vou procurar um pastor que abençoa. Eu sei, você vai encontrar, porque tem doido para tudo. Tem louco para tudo nessa vida. E quem sabe para trazer a senhora, para ficar por lá e tal, para permanecer naquela igreja, ela até abençoa. Não, eu vou abençoar aqui, depois Deus vai fazendo a obra. Pois é, vigia, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Tudo que não é contraído no temor de Deus não tem sabedoria, e sem sabedoria a casa cai, porque é a sabedoria que edifica a casa. A sabedoria edifica a casa, a sabedoria lavra as colunas, é a sabedoria que mantém ela em pé. Mas se o início de tudo não teve o temor de Deus, não tem sabedoria. E se não tem sabedoria, o resultado é o que, irmãos? O dito popular, né? A casa cai. Em alguns casos a casa já caiu. Então é observar isso. Mas eu não quero ouvir falar sobre isso. Quando fala desse assunto, meu Deus do céu. Aí o diabo vem e fala assim, tem tanta gente que estava até tão bem, foi lá no cartório, assinou o papel e separou depois. Esse negócio é só para sujar nome. Tem problema não, porque amigado com fé, casado é. Pois é. Está faltando o temor de Deus. O que a pessoa está fazendo? Deus está falando pela palavra, Deus está ensinando, Deus está mostrando o caminho, dando a repreensão. E muitos de nós estamos o quê? Virando as costas. É uma pessoa que vê a igreja, está ali, ele busca, ele ora e tal, mas não é dizimista. Aí passa o culto, ele gosta de ouvir, Deus vai prosperar, glória a Deus, Deus vai fazer a obra, aleluia, Deus vai te abençoar, louvado seja Deus, eita Deus de glória. Aí o pastor fala, vamos fazer o seguinte, irmão, prepara o dízimo aí, eu vou lá para o banheiro agora. Ele vai embora, porque ele não gosta nem de ouvir falar daquilo. Por quê, irmãos? Está na infidelidade. Então, são coisas que Deus está dizendo para mim, olha, convertam-se pela minha repreensão. Converta-se por aquilo que eu estou falando, porque Deus, irmãos, Ele repreende. Se você observar Hebreus, capítulo 12, versículo 6, olha como Deus trabalha na vida das pessoas. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 6. Vamos pegar os 5 e o 6, tá? Os 5 e o 6 diz assim, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, que diz o quê? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies, ou seja, não desanime, tá? Não pare,
não fique prostrado, não desmaies, quando por eles forem o que, gente? Deus repreende, sim ou não? Eu não posso desmaiar, eu não posso desfalecer, eu não posso entristecer. Por quê? Aqui o versículo 6, ó. Porque o Senhor corrige o que ama. E a parte B diz o quê? E açoita, sua Bíblia diz açoita. O que é açoitar, gente? O que é açoitar, senão? Açoita a qualquer que recebe por filho. Deixa eu te explicar isso aqui. Deus corrige a quem ama. Um exemplo. Quantos aqui são tios ou tias? Sou tio, pastor, tia. Tem os sobrinhos abençoados lá? Eita Jesus, que maravilha. Você ama os seus sobrinhos? Sim ou não? Muito ou pouco? Muito. E como você ama, você corrige. Como você corrige? Não sobe, não pode. Não mexe. Não, é perigoso. Aí dá choque. Olha, se for pequenininho, aí faz dodói. E você vai corrigindo para evitar que algumas coisas o quê? Aconteçam. Mas tem a hora que ele vai indo, ele vai passando dos limites. Aí o que você faz? Como tia ou tio, você não vai ser mais, rígido, porque não é seu. Você vai falar para o pai dele, para a mãe dele. Fala, olha, esse menino está assim, assim, assim. É lógico que você vai arrumar uma encrenca também, porque ele vai falar assim, está querendo ensinar a cuidar do meu filho? Cuida do seu e não sei o que. E assim, principalmente se é irmã, Se é irmão, está querendo, e vira aquele problema todinho. Tudo bem, mas você o ama, e até onde você pôde, você o quê? Corrigiu. Agora, quando é o filho, aí o assunto é o quê? É mais pertinho. Vem cá, com você eu vou falar assim, com você eu vou falar dessa forma, dessa maneira, com você eu vou tratar desse jeito, porque é o que, gente? É o filho. Já apanhou de cinto? De cinto não era muito problema não, o problema era a vara de goiabeira, que a bicha não quebra não, gente. Aquilo é terrível. E a minha mãe tinha uma habilidade. Mas, gente, ela passava assim, fazia assim, o galho já vinha junto. Ela fazia só isso assim, as folhas saíam. Misericórdia. E uma das vantagens, que eu hoje, ontem eu não achava bonito não, nós achava muito feio. Mas hoje pensando, eu vi assim, que não tinha raiva do que ela estava fazendo. Ela pegava ali, olha, sabe aquela história assim, quando chegar em casa nós conversamos? Acabou a festa, acabou tudo. Aí em casa nós conversamos. Não, mãe, é que em casa nós conversamos. Ai, Jesus. Passava debaixo da árvore e fazia assim, o galho vinha na mão. Frá. Senta aí. Já sentava assim, não. Ouve. Você lembra disso? Não, mas não foi isso. Não, esse aqui não foi hoje não. De hoje eu vou chegar. Mas que memória boa, gente. Que memória boa. Esse aqui é daquele dia assim. Esse aqui é daquele dia aí. Esse aqui é daquele dia. Tá bom, mas não tá bom não. Tá faltando ainda. E meu Deus do céu. Eu apanhei algumas vezes. Eu apanhei menos. Meu irmão apanhou um pouquinho mais. Eu era chorão, irmão. Quando ela vinha com a vara, eu estava gritando já. Meu irmão apanhava e ficava assim, de cara feia, a lágrima escorria assim, pensa, meu Deus do céu, misericórdia. Mas eu já era mais, sabe? Irmão, eu não me tornei alguém ruim, eu não fiquei traumatizado, eu não virei serial killer, não, nada disso. Hoje eu vejo e falo, puxa, e principalmente pelo fato de estar fazendo daquela maneira, irmão, sem raiva,
mas explicando, isso é por isso, isso é por isso, isso é por isso, você percebe, sabe, que algumas coisas até doíam mais nela, porque depois ela vinha e ficava olhando e adulava e tal, e você olhar, olha aqui mãe, ó, né? Ô mãe, olha aqui mãe, ó, tá bom, vai sarar, a marquinha vai sumir, mas até sumir você vai pensando no que você fez, tá bom? Para não fazer de novo. O que Deus está falando, irmãos? Que quando é filho, ele conversa mais perto, e a palavra às vezes vai ser o que? Mais dura. Ela vai encontrar ali, irmão, vai fazer a divisão entre ossos, juntas e medulas. A palavra vai ser mais firme, porque aquele a quem ele recebe por filho, ele açoita. E é melhor ser açoitado pelo pai e entrar no caminho do que, irmãos, permitir que as circunstâncias nos açoite. É só você olhar, por exemplo, o período de maior apostasia dos hebreus, que é ali, irmãos, o livro de Juízes. Você vai ver que esse povo começava a fazer o que era certo aos olhos do Senhor. Quando a coisa melhorava, eles se esqueciam de Deus. E aí vinha profeta e falava, vinha outro e falava, e ninguém dava ouvidos. Resultado, Deus entregava na mão dos inimigos. Os inimigos faziam, irmãos, a situação. Eles cumpriam. Iam lá, irmãozinho, enfraquecia e maltratava Israel, até que eles não tinham mais força. Aí eles lembravam de quem? Algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, na nossa caminhada, para nos fazer lembrar de onde foi que nós caímos, para nos fazer lembrar de onde foi que Deus falou conosco e nós não demos ouvidos à sua voz, para nos fazer lembrar do dia em que Deus falou, não faça isso, e nós fomos lá e fizemos. Sabe aquilo que as pessoas falam, pagaram para ver? Quer pagar para ver? Paga para ver, paga, porque, irmãos, fora da proteção do Senhor, tem um inimigo aí, irmãos, que está, sabe, me perdoa a expressão, mas está babando com vontade de matar, roubar e destruir. Fora da proteção do Senhor, irmãos, existe um inimigo que está aí querendo de toda maneira tragar, de toda forma, bramando como leão, corre daqui, corre de lá, vem para cá, vem para colar. Ele procura espaço, meios, quer entrar, quer destruir, quer matar, e a pessoa está lá, como se nada tivesse acontecendo, como se tudo fosse normal. Irmãos, não é. Existe uma batalha, existe uma guerra. E eu vou te falar uma coisa: o diabo não sai de livre e espontânea vontade, não. Lúcifer não era um anjo de luz? Lá no céu, o seu plano diabólico já era diabólico, não tinha sido descoberto. E o que aconteceu para ele sair de lá? Ele olhou e falou assim: bom, como Todo-Poderoso descobriu o meu plano, então eu vou embora daqui. Foi assim? Deus precisou o quê? Fica aí, não expulsa não, fica. Igual eu vejo, eu vi um lugar. Como foi? A pessoa me falou: pastor, lá na minha igreja, eu estava falando que tinha que expulsar o demônio e tal. Ela falou: pastor, lá na minha igreja nós nem mexemos com isso. De vez em quando até manifesta o demônio, mas deixa ele lá, que a hora que ele quiser ele vai embora. E se ele não quiser, ele fica lá? E a pessoa fica endemoniada? A pessoa fica possessa? E cadê os servos do Senhor, os discípulos, que Jesus disse: os que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço. Estes sinais vão seguir aqueles que creem, em meu nome expulsarão os. Cadê o para fazer a obra? Ou para realizar, para fazer acontecer essas coisas? Mas não, as pessoas estão aí, elas cruzam os braços. Deixa ele aí, pastor, deixa aí. Pois é, lembra de Jesus quando desceu do monte? Tinha um homem lá discutindo com os demais discípulos: Senhor, está aqui o meu filho, ó. O inimigo entra, pega ele, joga na água, outra hora joga no fogo, ele ringe os dentes, tranca, arranja os dentes, e o inimigo vem quebranta, só sai depois de ter maltratado o quê? Muito. Eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam expulsar.
E Jesus falou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei ainda? Trazei aqui o menino. Expulsou o demônio. O menino ficou perfeito, irmãos. O menino ficou bom. Sabe, o mal não sai se nós não expulsarmos. Mas uma das coisas necessárias para que eu tenha esse poder e essa autoridade é o quê? Me converter pela repreensão do Senhor. Volta de novo, Provérbios 1, 23. Volta novamente. Provérbios 1, 23. Diz o que, irmãos? Convertei-vos pela minha o que? Repreensão. E eis que abundantemente derramarei sobre vós o que? O meu o que? Espírito. E vos farei saber as minhas palavras. Eu vou derramar o meu Espírito e vou fazer você saber a minha palavra. Preste atenção. Quando eu vejo um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vou chamar de crente, tá? Quando eu vejo um crente dizendo o quê? Estou fraco. Estou muito fraco espiritualmente, eu não sei o que está acontecendo comigo. A Bíblia responde: quando Deus te repreendeu, você não deu atenção. Quando Deus te chamou a atenção, você não deu ouvidos. E quando nós não damos ouvidos, o que falta? O derramamento do Espírito Santo. Deus comissionou os seus discípulos, comissionou os seus discípulos e falou assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, a obra que vocês estão para realizar não pode ser feita se vocês não forem revestidos do poder. E esse poder viria com o derramamento do Espírito Santo. Então o homem que não dá ouvidos à repreensão, a pessoa que não aceita a repreensão do Senhor, quando o Senhor chama a atenção, ele perde o poder do Espírito Santo. E sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos mover no mundo espiritual, irmãos. E me perdoe a sinceridade, às vezes está andando aí de lado, de mãos dadas com o inimigo. Não tem o revestimento do Espírito Santo e ela não consegue saber nada da palavra, porque Deus está dizendo: vou derramar o meu Espírito e vos farei saber a minha palavra. O tempo está passando, 10, 12, 11, 13, 15, 20 anos da igreja, nada da palavra de Deus. Você vai conversar com ele assim: não, pastor, porque eu acho que é assim. Gente, 20 anos, 15, 12 anos, era para estar ensinando. E às vezes a repreensão que Deus está te dando é essa: você deveria estar fazendo algo na obra de Deus, não está fazendo nada. Deveria estar levando o amor de Cristo, falando do Evangelho, falando do amor do Senhor, não está fazendo. Deveria estar servindo no templo com alguma coisa, fazendo algo, sabe, necessário no templo, e não está fazendo nada. Não, pastor, porque eu não tenho tempo, eu não consigo isso. Não explica para mim não. Porque se você fizer, eu vou estar por aqui. Quando eu estiver por aqui, eu estou fazendo. Se você não fizer, eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu sei para que fui chamado e por quem fui chamado. Eu sei. Tanto que quando eu estava no alto daquele monte, eu falei: Deus, não foi eu que pedi para ir para Sinop. Não foi eu que pedi para ir para aquela terra. Não foi eu que falei: Senhor, me coloca lá em Sinop. Não. Eu estava em outro lugar, o Senhor foi lá, me tirou dali e me colocou lá. E o Senhor me colocou lá. Como liderança espiritual, eu vou reivindicar. Eu quero o domínio daquela região para o Espírito Santo. E não para as hostes espirituais da maldade, que está fazendo todo mundo, irmão, perder o juízo, fazendo as pessoas desanimarem, fazendo as pessoas pararem na caminhada, desistirem, recuarem, entristecer, ficarem fracas, separando os casais, colocando frieza conjugal, briga, contenda, demanda e tantas outras situações, enfermidades e dores. Espera aqui, quem comanda isso aqui é o Senhor. Porque se eu não fui levado pelo Senhor, o comando vai ficar na mão do inimigo ainda. Agora, se eu fui dirigido pelo Senhor, se for o Senhor que me colocou lá, esse demônio não vai permanecer, esse comando vai ser trocado agora. E era isso. Porque, irmãos, eu sei, e Deus já me ensinou, para que fui chamado. Agora tem aquele que está brigando contra Deus. Lembra do que o Senhor falou para Ananias a respeito de Paulo? Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. E mais, vou lhe mostrar quão dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta ficar tentando andar contra a vontade de Deus. É remar contra a correnteza, é nadar contra a maré. Não vai.
Aí eu vejo crentes vazios, sem o Espírito Santo, sem o conhecimento da palavra. Irmãos, um prato cheio para Satanás. Como o outro chega e fala: eu nem acredito nisso, pastor, mas Deus é tão bom. Deus é tão bom, né? Teve um senhor, veio ele e a esposa: pastor, e tal, está acontecendo isso e tal. Meu marido não acredita nessas coisas não, pastor. Ele acha que é mentira, que é conversa de pastor e tal e tal. E eu conversando com eles, né? Olha, irmão, tem uma ação maligna aí. Ele fazia: então, tá bom, vamos orar? Vamos orar. Fecha os olhos. Ungi ela. Comecei a orar. Quando começou a orar, o demônio manifestou na mulher dele, manifestou na esposa dele. Você combinou isso com ela? Porque eu não combinei, eu estou vendo vocês agora. Você combinou isso com ela? Não, não combinei não. O que você quer fazer? Vou matar ele. Eu falei: mas eu não acredito em você não. Eu não acredito em você não. É por isso que eu vou matar ele. Por isso. Sabe? A pessoa fica naquela coisa: não, comigo não acontece, porque eu nem acredito nessas coisas. O melhor lugar, irmãos, para o inimigo agir é na incredulidade do homem. A incredulidade é algo assim impressionante. É uma porta não aberta, escancarada para a ação do mal. Convertei-vos pela minha repreensão. Deus quer nos encher do Espírito dele. Sem o Espírito do Senhor nós não podemos fazer o que Deus determinou que nós fizéssemos. Sem a sua presença, irmãos, nós não chegaremos aonde o Senhor Deus quer que cheguemos. Então, aceita o que Deus está falando. Ou vai ser a situação e as circunstâncias que vão nos corrigir. É lógico, Deus não vai te perder, e glória a Deus por isso. Como eu estou vendo muita gente, né, retornando ao caminho do Senhor, glória a Deus. Mas vai saber o que essa pessoa passou até chegar aqui de novo. Vai saber o que essa pessoa enfrentou até voltar. Vai saber o que a pessoa passou, irmãos, até entrar de novo na presença de Deus. Só ela sabe. Só ela sabe. Fique em pé, por gentileza, por favor. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, por qual processo você está passando nessa caminhada, mas eu quero dizer que existem caminhos que poderiam ser evitados. Sabe quando o homem é orgulhoso? Quando a pessoa é orgulhosa? É incrível, mas do momento que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, até o dia de hoje, irmãos, eu vibro com cada nova revelação da palavra. Eu ouço algo da palavra assim que eu não tinha atentado para aquilo. Eu falo: meu Deus, olha isso aqui. Quando eu ouço alguém pregando, sabe, eu ouço alguém falando, eu falo: meu Deus do céu, eu não tinha atentado para isso. E quando eu ouço, naquele momento eu passo o quê? A atentar. Porque a conversão, ela é o quê, irmãos? Ela é constante. A cada dia que nós ouvimos a palavra, nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Melhores. Mas parece que os dias estão passando e alguns estão ficando enfadados. É o enfado da vida. Sabe, tanta coisa, pastor, acontecendo, uma coisa ou outra, e vem aquele enfado, e as pessoas já não estão mais atentando para aquilo que está sendo dito. Quando chega o momento da mensagem, da palavra, ele já fica assim: ai meu Deus, que hora que vai acabar logo. Tem uns que sentam, olham para mim e fazem assim. Irmão, estou na presença de Deus. Estou na presença de Deus. Naquele dia, ninguém vai poder falar assim: ele não falou. Eu vou falar assim: falei. Até passamos do horário, né? Até passamos do horário. Não vai ser necessário dizer nada não, meu irmão. O próprio Deus vai mostrar. Naquele dia, todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai o quê?
confessar. Ninguém precisa perguntar nada. Não vai precisar. Não, eu dormi quando eu deveria ouvir. Eu não dei ouvidos. Eu ouvi o que a palavra dizia, mas eu amei mais as coisas do mundo. Eu ouvi a palavra, eu ouvi a repreensão do Senhor, mas sabe o que eu fiz? Eu paguei para ver. Paguei para ver. Nós temos que ter cuidado, gente, com as pessoas que estão à nossa volta. Acho que foi na última quarta-feira que nós estivemos juntos, falando a respeito do Evangelho, da palavra. Eu estava lhe dizendo que nós precisamos, não sei se foi quarta, se foi domingo, mas eu lembro que nós comentávamos a respeito do quê? De facilitar a vida da pessoa que está ao nosso lado. Facilitar. Eu tenho que facilitar. Nós não somos mais, irmãos, né? Não sou eu e a minha esposa. Sou eu, somos os meus filhos. E quando estão comigo. Quando casarem, tiverem suas casas, ok. Não vou ficar lá entrando lá e falar, tem que ser assim, assim. Não, a gente procura ensinar hoje. Precisar de qualquer coisa, uma orientação, está vindo aí. Mas entenda, eu tenho que facilitar. Por que eu vou dificultar a vida da minha esposa? Por que ela vai dificultar a minha vida? Se agora nós estamos juntos nessa caminhada, se eu cair, ela está caindo junto. Se ela perder, eu estou perdendo junto. Então não somos mais dois, mas somos ambos uma só carne, e estamos juntos nisso. Mas não, parece que tudo que... Sabe, irmãos, muita coisa é coisa de criança. Parece que tudo que faz, irmãos, é para provocar a ira do outro. Tudo que faz é para provocar a raiva. Tudo que faz é para brigar, é procurando já um motivo para uma discussão. O outro já olha e fala assim, meu Deus, está procurando algum motivo para brigar. Hoje ela amanheceu daquele jeito, misericórdia. Meu Deus, hoje ele amanheceu, está daquela forma. Pois é. É a hora do que, irmãos? De termos, eu chamo de maturidade espiritual. Eu posso não estar bem. Eu posso estar enfrentando uma batalha. Mas eu não vou dificultar a vida da minha esposa. Aí, olha como o inimigo trabalha no mundo espiritual. Eu falo assim, você não deve dificultar a vida da pessoa que está ao lado. Sabe o que acontece às vezes? O inimigo vai e fala assim, tá vendo? Você é o problema. Você está dificultando tudo. Você está atrapalhando tudo. Se você não estivesse aí, não teria esse problema. E a pessoa, ao invés de buscar mudança, ser diferente, ele permite que um outro espírito maligno entre na vida dele, um espírito de morte. Porque o diabo tem falado para muitas pessoas, você é o problema. Se você não estivesse nessa casa, a casa não estaria passando por isso. Se você não estivesse aí, isso não estaria acontecendo. É você que está dificultando a vida do outro. Não. Eu tenho condição de melhorar. Eu tenho a condição de cooperar. Eu tenho a condição de fazer melhor, então eu vou fazer melhor. Se caminhamos juntos, se eu sofro, ela vai sofrer junto. Como ele disse no início, não sei se foi para você, se foi no culto das 5. Tem tanta coisa que nós passamos no início do ministério, irmão, que eu não entendia para que servia. Que eu dizia, puxa, eu estava dentro da igreja, fazendo a obra, passando fome. Passando fome, não sei se você já passou fome. Porque uma coisa é você não comer porque você não quer. Você está de dieta. Eu vou emagrecer. Outra coisa é você querer comer e não ter. Eu não sei se você consegue entender isso. Eu queria comer. Eu estava orando pelas pessoas, abençoando a vida das pessoas. As pessoas dando testemunho. Pastor, prosperei. Deus me abençoou. Saiu minha causa na justiça. A coisa deu certo para mim. Deus abriu a porta de emprego. Eu consegui. Oh, glória a Deus, gente. Vamos aplaudir Jesus e tal. Que maravilha. E meu estômago estava com fome. Com fome. Chegou o dia de eu falar assim, Deus, eu vou pregar essa palavra do Senhor, mas como é que eu fico? Daqui a pouco eu morro. Porque eu não tenho. No início eu estava em outro estado. Minha família para cá, todo mundo para cá.
E eu ligava para minha esposa: olha, quer saber, eu vou embora. Por quê? Então Deus abençoou mais uma pessoa hoje, você sabia? Deus abriu a porta de emprego, outro foi curado, sumiu o caroço, a pessoa foi liberta. Oh, glória a Deus. E você? Eu estou com fome. Eu estou com fome. Eu vou embora. Ela dizia assim: fica mais um pouco, Deus vai operar, Deus vai abençoar. E eu ficava. No outro dia ela me ligava: vem embora daí, vem embora logo, deixa isso aí. Eu dizia: não, deixa eu ficar mais um pouco, Deus vai abençoar. E nós passamos por um processo ali, que naquele momento eu não entendia para que servia, mas que mais à frente Deus me mostrou que se eu não tivesse passado por aquilo lá, eu não suportaria as outras lutas que estavam para vir, ou por vir. Às vezes Deus permite que você enfrente os leões, os ursos, até você chegar diante do gigante. E diante do gigante, quando você permitiu que Deus conduzisse o seu caminho, Deus simplesmente te dá nas mãos a cabeça do inimigo, meu irmão. Te dá nas mãos a cabeça do inimigo, sabe? Então, foi difícil? Foi. Mas eu precisei caminhar, eu precisei chegar. Assim como sei que muita situação para você não é fácil, mas não é você o problema. Porque eu falei isso para você? Eu cheguei a pensar que o problema da igreja era eu. Bom, Deus, o Senhor está me deixando com fome, acho que o problema desse lugar é para mim ir embora daqui. É para eu ir embora. É para eu desistir. E Deus foi mostrando que eu não era o problema, mas que mais à frente Ele me ensinaria. Ele dizia: o que eu faço hoje você não entende, o que eu faço hoje você não sabe, mas amanhã você vai saber. Amanhã você vai ver. Converta-se pela minha repreensão, diz o Senhor. Aceite os caminhos pelos quais Deus está te fazendo passar. Facilite a vida da pessoa que está ao seu lado. Facilite a vida das pessoas à sua volta. Há um dito popular que diz: gentileza gera. Facilite a vida das pessoas à sua volta. Facilita. Ah, mas ninguém facilita nada para mim. Tudo bem, você continua plantando, daqui a pouco você vai colher, Deus vai te dar. A palavra não volta vazia. Não volta. Deus vai cumprir nas nossas vidas. Deus vai fazer por você como fez por mim. Deus vai fazer na sua família como está fazendo na minha. Porque eu não peço diferente para a sua casa do que eu peço para mim. O que eu quero para a minha casa, eu quero para a sua. O que eu quero para a minha família, eu peço para a sua. Que assim como eu oro pelo meu filho, pela minha filha, eu oro pelo seu filho e pela sua filha. Como eu oro pela minha esposa, eu oro para que Deus abençoe a esposa do Senhor, meu irmão. Eu oro para que Deus abençoe o marido da senhora, minha irmã. Da mesma maneira. Porque não adianta eu alcançar e os meus irmãos. Então eu quero a sua casa na presença do Senhor. Por isso Deus hoje está lhe dizendo: se Ele tem chamado a sua atenção em algo, não é para te humilhar, não é para te fazer sentir mal, não é para te fazer desfalecer, é porque Ele quer te encher com o Espírito dEle e te fazer conhecer a palavra, te fazer conhecer o caminho. Então aceite o que Deus está te dando. Aceite o que Deus está te dando. Porque quando você chegar diante da maior batalha da sua vida, você terá também a maior vitória. Em nome de Jesus Cristo. Digam um amém. Levante suas mãos ao Senhor. Que o Espírito de Deus fale mais ao teu coração. Diga: Senhor Jesus, e eu preciso muito ser cheio do teu Espírito.